8h30, horário desse nosso encontro, para que possamos, mais uma vez, receber as orientações dos mestres ascensionados de luz, que estão aqui nos orientando e compartilhando, né, essa sabedoria, é, essa sabedoria divina, que é o autoconhecimento. E o tema para essa reunião de hoje é a ovelha desgarrada. Ela não faz parte do livro do Joel Goldsmith. Isso foi colocado aqui para esclarecer, ou tentar, né, esclarecer alguns pontos que muitas pessoas se atrapalham um pouco quando fala da ovelha desgarrada, né? E tem aquela história por que o pastor foi atrás da ovelha desgarrada e deixou as 99 ovelhas no pasto. E a nossa cultura, né, a nossa educação, entende que uma ovelha desgarrada é uma ovelha que não tem sentido na vida, né? É uma ovelha que não tem educação, uma ovelha mal orientada, uma ovelha que sai totalmente fora do contexto da sociedade. Esse é o nosso conceito que nós temos da ovelha desgarrada, né? Esse conceito humano, essa cultura que a gente vive. Mas, na realidade, né, a ovelha desgarrada, ela é aquela ovelha que faz parte desse aprendizado das energias. Eles vieram para cá exatamente para expandir as suas energias, né? São seres predispostos a expandir a sua energia. Só que a vida fez com que eles se perdessem, né? A vida é muito tentadora, né? Os indianos falam do Maya. A vida é muita ilusão e leva as pessoas, então, a viver nessa ilusão e se perdem. E essas pessoas, que são a ovelha desgarrada, que são essas que estão usando essas energias aqui, né? Elas servem para alimentar as energias negativas. Então, toda vez que se há uma ovelha desgarrada, ela tem essa energia e essa energia ela é chupada, né? Para as energias negativas. Então, os seres, né, que são que vivem, né, no mundo negativo encostam nessas ovelhas e levam as energias dela. E por isso que a história, né, que eu vou contar aqui, né, Jesus, ele foi atrás da ovelha desgarrada, porque ele ia perder a ovelha. A ovelha se deixar se sugar de certa forma e não teria mais possibilidade de se restabelecer. Por isso que se fala da ovelha desgarrada. Então, a história é essa. Jesus lhes contou esta parábola. Qual de vocês que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida, até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para casa. Essa é uma parábola, né, que é mal compreendida pelas pessoas. Porque as pessoas entendem que exatamente isso. A desgarrada é aquela que não aprendeu, não se alinhou ao mundo social. E tem algumas músicas até que falam da ovelha negra, desgarrada, então dá essa impressão. Mas para Jesus, né, buscar a ovelha desgarrada, resgatar a ovelha desgarrada, é tirar essa ovelha, esse ser, desse mundo da maldade, energeticamente falando. Então, ele é mais fácil entrar nesse mundo aqui, da depressão, da
da, da doença, o que vocês quiserem colocar. A probabilidade dela entrar nesse mundo depressivo é muito grande. Por quê? Porque ela é sensível, né? Essa ovelha desgarrada, ela tem essa sensibilidade. E como os seres, né, que se alimentam, né, das energias boas, encostam e vão se alimentar dessa ovelha desgarrada. Então, Jesus, quando fala exatamente isso, né? Qual de vocês que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida? Todos vão. Todos que cuidam das ovelhas, eu estou falando aqui simbolicamente falando do pastor. O pastor é aquele que cuida do seu rebanho. Eu estou falando aqui de igreja, eu estou falando aqui de templos, eu estou falando de religiões, eu estou falando de todos esses mundos, né, que trabalham no aprendizado espiritual. Eles saem em busca da ovelha desgarrada, porque essa ovelha desgarrada vai alimentar o mal, e ele não pode deixar. É uma responsabilidade do pastor, né, simbolicamente aqui falando, de resgatar essa ovelha para o seu rebanho, porque ele também precisa dessa ovelha no seu rebanho. Então, ele não pode deixar, né, que essa ovelha se perca, porque ele vai estar dando alimento, como a gente fala, aos porcos, né? Alimento aos porcos. Então, quando nós entendermos de ovelha desgarrada, a gente começa a prestar mais atenção, respirar fundo, e quando nós percebemos alguém que está desorientado, vamos orar por ele. A oração, nesse momento que nós estamos vivendo, é o que nós precisamos para ajudar essas pessoas, né, aqui chamadas de ovelhas desgarradas, né, para elas voltarem para a sua caminhada, porque o pastor também, ele precisa da energia dela, né? Não é só o universo, não, o pastor precisa. Se ele tem 100 ovelhas, ele se sustenta nessas 100 ovelhas, o seu aprendizado e o seu momento, né? Para que os seus seguidores, vamos assim dizer, possam ter a possibilidade de expandir a sua consciência. Então, a importância dessa parábola é uma pérola de todas as parábolas que existem. Então, quando vocês têm alguma pessoa em estado depressivo, né, num estado de energias, né, desarmoniosas, ore por ela. Não vai discutir, não vai falar, não vai dizer, não vai. Não, ore para que a sua energia positiva vai fazer com que ela volte ao seu equilíbrio. Se você for discutir, se você for entrar no mérito, se você vai fazer com que essa pessoa cada vez mais se afaste do rebanho. Então, nós temos que fazer a nossa parte orando por eles, né? A oração, como a gente sempre fala, é o elixir da vida. Se queremos ser felizes, oremos. Se queremos ter riqueza, oremos. Se quiser ter equilíbrio emocional, oremos. Se quiser termos uma clareza em nossas atitudes, oremos. Mas oremos para nós, porque nós vamos gerar essa energia que vai fazer com que o outro se sensibilize e volte para o rebanho. É assim que o pastor vai buscar a ovelha desgarrada, orando por ela. Esse é o sentido dessa parábola da ovelha desgarrada. E aqui, segundo a Bíblia,
né? A expressão ovelha desgarrada é frequentemente usada para descrever pessoas que se afastam do rebanho de Deus, como nós estamos falando, né? Se expondo às energias negativas. As pessoas que têm energia positiva e que se perdem, elas são um prato cheio para essas pessoas que consomem energia negativa. É uma coisa surreal. Quando eu tinha que ir em algum lugar, né, eu sempre fui acompanhado, né, eles não me deixavam entrar em qualquer lugar. Então, ou era no centro, ou era no momento de reunião, igreja, seja onde for, eu sempre tinha alguém me acompanhando. E todos nós temos, eu não sou diferente de ninguém, eu não sou o escolhido, muito pelo contrário. Então, todos nós temos alguém nos acompanhando, vocês podem ter certeza disso. E quando eles nos acompanham, eles afastam as pessoas que nos querem mal. Eles botam para correr. Eu já assisti isso, não foi nenhuma nem duas vezes, e estou trazendo aqui uma experiência, uma vivência de vida para vocês. Todos nós temos o nosso anjo da guarda. Todos nós somos protegidos. É que às vezes nós somos teimosos, né? Esse é o ponto, né? A nossa teimosia às vezes atrapalha eles, né? A gente quer ser o dono da verdade, mas não tem jeito, eles botam a gente na linha de novo. Então podem ficar tranquilos que o nosso pastor, seja de que linha for, que está nesse planeta, tem o seu anjo da guarda. Ela representa também a busca de Deus por aqueles que se perderam e a importância de trazê-los de volta ao mundo no caminho certo. Eles batem nessa tecla. Se você orar, você consegue trazer essa pessoa ao seu caminho. Se você orar, você faz com que essa pessoa desperte, ela perceba, né, o que está acontecendo. E ela volta para o seu caminho. É dar tempo ao tempo. É dar tempo ao tempo porque todo esse universo, ele não é feito à toa, ele não é uma coisa que inventaram. E isso é um sistema, né? Um sistema que mantém o homem nesse planeta, para que ele cresça energeticamente, para que ele expanda a sua vida energética. Então, não tem o porquê nós não acreditarmos que nós somos pessoas protegidas. Quando a gente vem aqui, a gente faz um, um, um acordo lá, né? E eles, a gente desce, mas eles acompanham a gente. Eu lembro muito do filme daquele André Luiz. Ele tem uma cena, uma passagem, né? Que ele volta para a Terra para ver a família. Né? Eu não sei se vocês assistiram, se vocês lembram, ele volta com dois anjos o protegendo. Porque quando você desce, né, a sua energia é uma energia potencializada. E se você não tiver cuidado, você vira, né, comida para para essas energias negativas, né? Então, o que eu estou falando aqui não é nenhum achismo, não. Isso existe, é uma realidade, e vocês já devem ter vivenciado isso, só que até então não tinham essa informação. A partir do momento que você tem essa informação, você vai começando a perceber. De repente, você ia entrar numa rua, você, do nada, virou e foi para outra rua, de repente você tinha uma viagem, do nada a viagem ela não se realizou, e depois você ficou sabendo lá na frente que alguma coisa desarmoniosa aconteceu. Então, de repente, a gente escolhe uma escola, um curso, e a gente é desviado
para outro curso. Por quê? Porque é esse curso que nós temos que seguir. Então, de uma maneira muito sutil, isso acontece. Muito sutil. Eles não interferem nas nossas escolhas, mas eles querem que a gente siga o nosso caminho. Todos vieram aqui com uma missão. Todos vieram aqui ser feliz, né? E para ser feliz, você tem que fazer as coisas certas, né? Pequeno detalhe, né? Quer ser feliz? Faz as coisas certas. Simples assim. Não precisa ter dinheiro, não precisa ser rico, não precisa ser milionário, não precisa ser atleta, não precisa ser intelectual. Seja feliz, né? A felicidade está dentro de cada um. Essa é a nossa maior ferramenta, esse é o nosso maior tesouro, que não corrói, e ninguém rouba, e ninguém destrói. Então, ser a ovelha desgarrada não é ser uma pessoa do mal, é uma pessoa que está precisando voltar, né, no seu equilíbrio físico, mental e espiritual. Aí ele coloca assim: qual é a diferença da ovelha desgarrada e para o filho pródigo? Olha que coisa interessante. O filho pródigo, ele espera ele voltar. E por que ele não foi atrás do filho pródigo, assim como ele foi atrás da ovelha desgarrada? É questão de parar e meditar. Qual que é a diferença entre um e o outro? Se os dois saíram da linha, se os dois se debandaram, um como desgarrado e o outro com o filho pródigo. Porque o filho pródigo vem com uma missão de expandir a sua consciência. A ovelha desgarrada, ela está ainda numa fase de expansão de energia. O filho pródigo, ele está expandindo a consciência. A ovelha desgarrada está expandindo a sua energia. Quando o filho pródigo, ele sai, ele vai aprender. Ele vai aprender para que ele possa, com as ideias que já existem, trazer novas ideias para expandir a convivência social. Eu estou falando isso de uma forma muito genérica. Então, a ovelha, o filho pródigo, ele vai aprender, ele vai estudar. É aquele que vai para a escola, é aquele que vai para a universidade, é aquele que sai de casa e vai aprender a vida. Então, Jesus não precisa se preocupar com ele, porque ele já está estruturado nesse sentido, e as energias maldosas não chegam perto dele, porque ele já tem toda essa estrutura para poder aprender as coisas da vida. Então, essa é a diferença entre o desgarrado e o filho pródigo, porque se nós olharmos friamente, os dois estão errados. Não. O pródigo, ele já está preparado para o mundo e a ovelha desgarrada não. A ovelha desgarrada está aprendendo a viver no mundo. O filho pródigo, ele já está preparado. Se vocês é, é, assistiram muitos filmes desses mestres, né? Principalmente no Oriente, ele busca o aprendiz fica com ele por X tempo, e a hora que o mestre percebe que ele já está preparado, ele bota o aluno no mundo. Ninguém se eterniza num tempo. O mestre está lá, ensina exatamente o que precisa ensinar e bota no mundo. E assim foi Jesus. Jesus viveu lá com os essênios, né, no seu aprendizado. A hora que ele aprendeu, a hora que ele entendeu, a hora que ele conseguiu assimilar, né, a verdade, ele foi para o mundo.
Ele foi para o mundo. E assim são os filhos pródigos. Eles saem para o mundo, porque eles já estão preparados e eles têm que estar no mundo para aprender, né? A expandir a sua consciência. Olha, é diferente você expandir a consciência e você expandir a sua energia. É diferente. A consciência, você vai passar de patamar, né? Você vai ir de um grau de energia e você vai para outro patamar. Você expandir só a energia, você vai se manter nesse patamar. Você não vai para outro patamar, porque você vai ter a oportunidade, sim, no seu momento, na sua hora. Precisa estar muito bem estruturado para não virar alimento para essas energias negativas. Por isso que o pastor fica de olho, porque vai virar alimento para esses seres desarmoniosos. Então, ele fala aqui, a diferença da ovelha desgarrada e do filho pródigo é que a ovelha se perderam e o filho pródigo não. Vá atrás da ovelha, procure a perdida, mas aguarde a volta do seu filho pródigo. Existe diferença entre se perder e ir embora por conta própria. Isso está na Bíblia. O que ele está dizendo? Não são dois pesos, duas medidas. Não. Cada um tem uma função. Então, vamos proteger, sim, as ovelhas desgarradas. E aquelas que têm que seguir a... Vamos deixar, sabe? Hoje a gente vê os pais agarrando os filhos. Hoje a gente vê os pais segurando os filhos. E os filhos têm que viver. São os filhos pródigos. Eles têm que sair para a vida. Têm que encarar. Porque a vida vai engoli-los se eles não deixarem. Então, proteger os filhos, mas temos que entender que eles têm a vida deles. E aqueles que a gente perceber que tem condições de seguir o seu rumo, tem que deixar. Então, o filho pródigo, ele vai ser bem sucedido, ele é protegido também. Podem ter certeza disso. Então, fica comigo, o mundo é cruel, o mundo é isso, você está tirando a possibilidade desse ser de expandir a sua consciência. Então, ter esse discernimento entre o filho pródigo e a ovelha desgarrada é o que nós temos que ter. E temos essa condição, também se orarmos por eles. E assim, o que nos ensina o budismo e o filho pródigo? O que o filho pródigo é para o budismo? Né? Que eu sempre pego alguns tópicos de vários segmentos para a gente entender que todos falam a mesma linguagem, não há religião, não há segmento, um melhor que o outro, não existe isso. Cada um atinge aqueles seres que têm aquela consciência que fazem parte do seu mundo. Todos estão no mesmo caminho. Por isso que eu sempre coloco aqui essas observações, né, do que falo. E que nos ensina o budismo, que é o filho pródigo? Nos ensina que a vida tem um sentido maior, já que ela nos prepara para o que vem depois. Olha que coisa interessante. Para que ela nos prepare para os que vêm depois. Se a gente parar para pensar um pouco, nós vamos refletir muito sobre o que está sendo colocado aqui. Porque nós não sabemos o que vai acontecer no amanhã. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui a um minuto. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui a um segundo. Mas nós temos certeza que vai acontecer. Então, temos que nos preparar os nossos filhos, né? Para que eles enfrentem o dia, a vida. Porque a vida vai acontecer. A vida não vai perdoar.
a vida vai acontecer. E vai acontecer de acordo com o que você deixar que aconteça. Quando a gente fala escolhas ou deixar de acontecer, não é que você vai ter a possibilidade de mudar o seu percurso de vida, o seu destino. Não. Como você vai fazê-lo é que você pode mudar. Você pode fazer o mesmo percurso, alegre, sorridente, feliz, contente, como uma pessoa próspera e edificante. O mesmo percurso, você pode ser uma pessoa triste, depressiva, uma pessoa que não gosta de ninguém, que vai arrumar encrenca. O mesmo percurso. A escolha que você tem é de escolher se você vai de bem ou você vai de mal. É uma escolha sua, mas o percurso você vai fazer, porque já está pré-estabelecido que esse percurso você vai fazer. Você já veio com essa predestinação. Então, seja feliz. Olha, deixa que a vida vai te proporcionando o que você precisa. Seja feliz. Já o espiritismo, ele entende que são almas, né, as ovelhas desgarradas, né, que não aceitam que partiram. Já que o espiritismo já pensa na reencarnação, né? E é um espírito perdido que encosta em uma pessoa para sugar sua energia. A ovelha desgarrada, né, para o espiritismo, o entendimento deles é esse, né? Que é aquele que partiu e está perdido na sua caminhada, né? Se alimentando, sugando as energias daqueles que estão ainda na Terra, né? Vivendo disso. Por isso que o pastor corre para buscar a ovelha desgarrada, porque esse que eles estão falando aqui, que desencarna e fica perdido no umbral, né, como é chamado, ele vai sugar, com toda certeza. Então fica cada vez mais difícil você trazer essa ovelha de volta, né? E por isso que no Espiritismo eles têm essa visão desse ser que vem, encosta e leva as energias daquele que está em busca, né, de um norte, em busca da vida, né? Então, o espiritismo tem esse olhar para isso, né? E por experiência própria, eu vou dizer a vocês, isso é uma realidade. Isso não estou falando aqui volto a dizer, de achismo, não. Bobeia para você ver. Aí vocês vão se atrapalhar todo e até botar a casa de volta no lugar. Mas faz parte do aprendizado, né? Chama o anjo da guarda, bota ele para trabalhar. Falandinho é assim, cara. Nós fizemos esse acordo aqui, tudo bem, maravilhoso. Cadê você? Chama ele. Ele tá aí, né? Aí. Muitas vezes ele não vem porque a gente não deixa, né? Mas ele é assim, é muito bom. Já no hinduísmo, prescreve os deveres eternos como honestidade. Então, o que o hinduísmo coloca, né? Que a ovelha desgarrada, o que ele faz com a ovelha desgarrada na linha deles, né? Ele prescreve, né? Honestidade, abster-se de ferir os seres vivos, paciência, tolerância, autocontrole, virtude e compaixão. Então, para as ovelhas desgarradas, né, eles fazem com que eles aprendam isso, né? Ter compaixão, ter virtude, autocontrole. Esse é o trabalho no hinduísmo, para resgatar essas ovelhas que estão desgarradas. Veja, o filho pródigo, não. O filho pródigo, nós temos que deixar ele caminhar, nós temos que deixar com que ele siga a seu destino. Vocês vão sentir muito, depois desse nosso encontro aqui, vocês vão começar a observar muito isso. O que é a ovelha desgarrada e o que é aquele que vai
andar, né? Em busca da sua expansão da consciência. Vai ser fácil, mas não interfira, não diga, não comente. Ore, faça as orações que a gente sempre faz, com certeza. As orações, sim, têm o poder, essa energia, né, poderosa, de trazer esse ser, seja lá ele quem for, para a sua realidade, o seu equilíbrio emocional. E vamos aqui, então, hoje para a afirmação. Eu e o Pai somos um. Simples. Eu e o Pai somos um. Eu e o Pai não somos dois, eu e o Pai não somos três, eu e o Pai não somos. Não. Eu e o Pai somos um. Isso precisa estar bem claro, porque cada vez que nós temos a ideia de assim, quantificar, né, o Pai, tem gente que faz isso, né? Ele cria um pai para cada coisa. Tem religiões que fazem isso, tem segmentos que fazem isso. Não, eu e o Pai somos um. Essa é a nossa afirmação. Essa é a nosso aviso lá na porta da geladeira. Eu e o Pai somos um. .com.br. Não tem discussão. Eu e o Pai somos um. E se as pessoas passarem por vocês e acharam que vocês virutaram, fica tranquilo, viu? Não precisa se preocupar, não. Pois vocês continuam. Eu, Pai, somos um. Somos um, firme, forte, feliz e edificante, certo? Não percam essa energia, essa vitalidade, essa convicção. Eu, Pai, somos um. .com.br. Isso que tem que nós nos afirmamos todos os dias. E vamos aqui para a nossa oração, né? A oração de hoje é o Salmo do Bom Pastor, já que estamos falando do pastor, né? Aqui é o Salmo do Bom Pastor, que começa assim: O Senhor é o meu pastor, nada me falta. Ele me faz repousar em verdes prados, ao longo de tranquilas águas me conduz. Ele refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor de seu nome. Ainda que eu tenha que atravessar um vale escuro e tenebroso, nada temerei, porque tu estás comigo. Teu cajado e teu báculo me consolam. Diante de mim, preparas uma mesa na presença de meus inimigos. Unges com óleo minha cabeça e transborda minha taça. Assim, a bondade e a graça me acompanham todos os dias de minha vida e habitarei na casa do Senhor para sempre. Amém. Então, você veja que essa oração está falando exatamente o contexto de hoje, né? Habitarei na casa do Senhor para sempre. Não é amanhã eu volto, ou na semana que vem. Não, habitarei na casa do Senhor para sempre. Amém. Então, aqui nós temos essa oração, afirmação, e é o Pai somos um, e a oração, o Salmo do Bom Pastor. E o Senhor é meu pastor, nada me falta. Olha, gente, eu falo, quando eu acordo de manhã, a primeira coisa que eu faço é isso aí. O Senhor é meu pastor e nada me falta. E eu repito, o Senhor é meu pastor e nada me falta. Ele me faz repousar em verdes prados, ao longo de tranquilas águas me conduz. Ele refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor de seu nome.
Se vocês começarem a pegar essa oração e fizeram uma relação com o que foi dito aqui, vocês vão ver que é exatamente aqui. Olha, ele refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ele está trazendo a ovelha desgarrada. A oração, ela diz exatamente isso. Ele refrigera a minha alma e guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu tenha que atravessar um vale escuro e tenebroso, nada temerei, porque tu estás comigo, teu cajado e teu barco me consolam. Esse é a parte do filho pródigo. Ainda que eu tenha que atravessar um vale escuro e tenebroso, nada temerei, porque tu estás comigo, teu cajado e teu barco consolam. Esse é o filho pródigo. Ainda que eu tenha que atravessar, ele não tem medo. Ele vai para frente. Ainda que eu tenha que atravessar um vale escuro e tenebroso, nada temerei. Nada temerei, porque tu estás comigo. Lembra daquele anjo da guarda que está com você? Ele está com você. Pode ter certeza disso. Ele vai te acompanhar, ele vai estar ao seu lado e ele vai botar os bichos para correr. Ó, gente, eu já vi isso. Eu não sei se eles estão correndo até agora, mas eles são bravos. Os bichos são bravos. Diante de mim, prepara-te uma mesa na presença de meus inimigos. Na presença de meus inimigos, unges com óleo minha cabeça e transborda minha taça. Quando ele fala unges com óleo minha cabeça, é com a sabedoria e transborda minha taça. Então, ele transborda a sabedoria. Então, ele nos dá essa sabedoria para lidar com o mundo. Por isso que ele fala, unges com óleo minha cabeça e transborda minha taça. Assim, a bondade e a graça me acompanham todos os dias da minha vida, e são todos os dias. Não é no fim de semana, não é de segunda, não é no dia do meu aniversário, não é no dia que Papai Noel. Todos os dias nós temos que ter essa convicção. São todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para sempre. Amém. É muito bom a gente ter a convicção do que rezamos. Muitas vezes nós rezamos sem ter a convicção do que estamos rezando. Como diz, são palavras ao vento, são meras repetições. Quando nós temos a convicção, nós sentimos a oração, nós trazemos para nós as orações, com certeza os efeitos serão muito mais produtivos, né? Terão muito mais efeitos positivos em nós. Tá bom? Estamos aqui no nosso tempo. Ainda temos 10 minutos para quem quiser se manifestar. Vamos ver aqui quem é a ovelha desgarrada e quem que é o filho pródigo aqui. Agora nós vamos discutir quem é quem aqui. Quando que a vida colocou a gente para andar, né? Quando que a vida colocou a gente para andar? E são experiências, se vocês fizerem uma reflexão da vida de vocês, muitas vezes nós somos o filho pródigo, muitas vezes nós somos a ovelha desgarrada, muitas vezes, sabe, a vida é muito linda, a vida é muito linda. Mas temos que ter essas reflexões para poder acreditar no amanhã. O que muitas vezes acontece é a gente ter um descrédito na nossa vida. E quando a gente pensa, fala assim, nossa, eu nunca pensei nisso, se hoje eu estou aqui, a vida me trouxe até aqui. Se a vida me trouxe até aqui, é porque eu tenho que aprender alguma coisa. E se eu estou aprendendo, eu tenho que fazer com que essa coisa ela funcione. É a mesma coisa, minha querida professora, né? O aluno vai lá, senta naquela mesinha, na escrivania, fica lá olhando, mas não aprende nada, né? E a professora vai lá e dá uma nota, não vou dizer zero, né?
Não vamos assim também, né? Dizer que né, o aluno até foi lá, se você tem que considerar um pouco isso, né? O aluno chegou lá, isso já tem algum mérito, né? Mas nós temos que colocar em prática essas nossas vivências. A prática é tudo. Não adianta teoria. Teoria nos dá referência, teoria nos dá a luz, mas sem prática, nós seremos o filho pródigo que voltou e não duplicou a semente. Lembra a história lá que foi dado 3 sementes para um, foi dado dois sementes para outro, e tem a historinha lá que um plantou e produziu, o outro enterrou a semente, os dons, né, que é chamado mais de dom. Não podemos fazer isso, temos que crescer. Tá bom, gente? Fiquem com Deus, então, tá? Até a próxima, e assim os homens deixaram.